Noite de flamengada no Maracanã e Felipe Luiz perde grande invencibilidade à frente do comando rubro-negro. Nosso vídeo começa após a vinheta. Muito bem, gente, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal, muito bem-vindos. Você que é novo aqui, se inscreve aí, deixa o seu like, comenta, compartilha. Olha, hoje realmente foi uma noite muito complicada para o torcedor rubro-negro que assistiu nesta noite de quarta-feira, Flamengo e Central Córdoba no Maracanã. Nós vimos aí um Flamengo dominante, começou o jogo muito bem, inclusive. Parecia até que seria um jogo fácil, um jogo simples, que o Flamengo ali iria ganhar, a qualquer momento. Infelizmente, os jogadores do Flamengo também pensaram dessa forma e nós vimos o que aconteceu, Algo que sempre vem acontecendo, inclusive aconteceu no jogo contra o Vitória lá, onde o Flamengo quase se complicou, deixando o Vitória chegar ao empate e complicando a situação naquela partida. Mas isso aconteceu. E em Copa Libertadores a gente sabe que o jogo é diferente, principalmente contra time argentino. É o Central Córdoba, o time que não vai levar tanto perigo assim para o Flamengo. O time Central Córdoba é campeão da Copa Argentina, uma espécie de Copa do Brasil. Hoje foi o confronto do campeão da Copa do Brasil contra o campeão da Copa Argentina. E o time do Central Córdoba veio tímido para o jogo, veio entendendo que, poxa, eu vou jogar contra um Flamengo que vem de 2 vitórias, uma pela Libertadores na sua estreia, jogando fora de casa, outro resultado positivo, jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Então vou entrar aqui pianinho, vou ver o que dá para fazer. Assim entrou o Central Córdoba. E tendo ali o Flamengo perdendo oportunidades o tempo inteiro, produzindo bastante, é claro, chegando com perigo, mas sem pontaria, Central Córdoba, então, falou, opa, vou ensinar esses caras aqui como é que faz gol. Na primeira boa oportunidade, com um pênalti, foi lá e carimbou. Inclusive um pênalti que o Léo Pereira talvez poderia ter evitado, com o braço aberto ali no meio da área, não dá. Então vacilou feio o Léo Pereira, pênalti marcado para o Flamengo. E obviamente que aí o Central Córdoba, então, se sentiu à vontade no jogo. Logo depois, uma falta boba, se não me engano foi o Varela que cometeu ali pelo lado direito de defesa do Flamengo. E mais uma vez, outro gol do Central Córdoba. Parecia que realmente a noite dos sonhos virou pesadelo para o Flamengo. Tivemos aí um festival de gols perdidos, muitas oportunidades criadas, porém poucas definições. O Flamengo é um time que não finaliza de média distância. Nós vimos, inclusive o Wellington Rato, jogador do Vitória, fez um gol no Flamengo, empatando o jogo lá no Barradão na semana passada, onde ele chutou de longe, fora da área, a bola desviou no defensor do Flamengo e fez o gol. O Flamengo precisa mais utilizar esses arremates de média, curta distância, longa distância, às vezes até exagerado, depender da circunstância, quando você tem oportunidades e tem opções de passe. Mas é sempre bom tentar, é sempre bom chutar de fora da área, de média distância, que uma hora a bola entra, cara. Uma hora o cara acerta um chute aí, desvia em alguém e a bola vai morrer no fundo do gol. O Flamengo precisa muito melhorar a finalização. Eu acho que vai ser um dos grandes desafios do treinador Felipe Luiz, essa questão dos arremates. O Flamengo finaliza muito, foram 19 finalizações no jogo de hoje e apenas 6, aparentemente foram 6 no gol. O goleiro do Central Córdoba fez algumas defesas ali importantes, mas nada que a gente fale, poxa, que arremate, que finalização linda, que finalização ótima. Inclusive, Bruno Henrique, no finalzinho do jogo, cabeceou na trave. E ali, para mim, foi um gol perdido. Foi um gol perdido porque estava quase debaixo do gol. Você não pode, ali eu lembrei, inclusive, do David, aquele atacante do Flamengo, do Inacreditável Futebol Clube, onde você não pode perder um gol daquele, debaixo da trave, praticamente. Você mergulhar de cabeça e tirar muito. Não precisa tirar muito ali, cabeceou reto ali.
Não tinha como o goleiro chegar. O goleiro já estava batido, o goleiro nem ia na jogada mais. Ou seja, gol perdido, considerado gol perdido. O Juninho teve também ali uma boa oportunidade no começo da partida. E o Juninho é aquela situação do Gabigol, né? Quando o Gabigol era jogador do Flamengo. Tinha que ter pelo menos 3 ou 4 oportunidades para fazer um gol. E, obviamente, que tinha hoje o peso de ter o Pedro no banco de reservas. Hoje o Juninho, claro, jogou, né, com uma certa pressão de ter no banco de reservas nada mais, nada menos. É o cara que era bem esperado hoje, né? Infelizmente voltou aí numa noite não muito boa. O Pedro não teve muitas oportunidades porque realmente a bola não chegava até ele. O Flamengo teve, inclusive, um certo desespero no segundo tempo. Quando voltou, parecia que, poxa, vamos empatar de qualquer forma. E um time como o Flamengo não precisa disso. Não precisa, principalmente no início ali do segundo tempo, com bons jogadores, né, com um bom elenco. Né? Se você começa o jogo ali, o segundo tempo, obviamente que tem que fazer um gol logo, né, para, inclusive, impor, né, que você veio para o segundo tempo para virar a partida, mas nós estamos falando do Flamengo, jogando no Maracanã. Então voltou ali meio que desesperado, criou boas oportunidades. Inclusive destacar a péssima atuação do Wesley. O Wesley hoje foi irreconhecível. Não parecia aquele Wesley que a gente conhece, que foi convocado para a seleção brasileira recentemente. O Wesley estava irreconhecível, não acertou nada do que criou o Wesley. Só teve, inclusive, um cruzamento, que inclusive nem saiu tão bom assim, mas desviou no zagueiro, desviou no defensor do Central Córdoba, e aí levou até um certo perigo para o goleiro, né, que teve que fazer uma boa defesa jogando a bola para a linha de fundo. Só teve isso. O Wesley só acertou isso no jogo e nada mais. Gerson também não fez uma das suas melhores partidas. Um lance, inclusive, que ele entrou na área. Ali teve a chance, inclusive, de até finalizar, se quiser, ou cruzar rapidamente. Mas aí sapateou na área, né? Tentou inventar alguma coisa ali e perdeu o tempo da bola. Perdeu a chance, inclusive, de tentar algo melhor. Gerson e o Wesley hoje foram bem abaixo. O Bruno Henrique também não esteve no seu melhor dia. Hoje eu destaco aí o Arrascaeta, no primeiro tempo fez uma grande partida, o Arrascaeta, pecando inclusive ainda nas finalizações, quando não finaliza para fora, finaliza em cima do defensor, ou até um chute que facilita, né, a vida do goleiro. Hoje realmente foi uma noite para esquecer, né? Hoje, inclusive, parte do Felipe Luiz, né, que merece sim receber críticas, porque não dá para você vacilar e entrar com um time mexido num jogo importante como esse. É jogo no Maracanã, diante da sua torcida. E não dá para vacilar, meu amigo. É jogo de Libertadores, você tem que encarar isso como coisa séria. Desde quando eu conheço, entendo de futebol, eu sempre coloquei a Libertadores como o campeonato mais difícil de uma equipe brasileira jogar. E hoje nós vimos o quanto que os jogadores argentinos levam a sério a Libertadores, né? Os caras furam a bola, né? Você viu o segundo tempo ali, cada substituição era 3 minutos, 3, 4 minutos. Né? O jogador dos jogadores do Flamengo até reclamava com o árbitro, tá? O árbitro deu o cartão ali para um ou outro, mas perdeu o jogo. Perde o jogo também, né? O Rossi, goleiro argentino, goleiro do Flamengo, já sabia já, inclusive deve ter passado isso, mas o Flamengo talvez não imaginava que o jogo fosse chegar a essa circunstância, né? Talvez imaginava um cenário adverso, onde o Flamengo talvez precisasse fazer essa catimba para esfriar o jogo ali e terminar logo. Mas ninguém imaginava, né, os próprios jogadores imaginavam que fosse ter bastante dificuldade com o Central Córdoba. Central Córdoba, eu repito, é campeão da Copa Argentina, e veio para jogar, né? Quando entendeu que o Flamengo estava dando sopa, né? Não está querendo aproveitar as oportunidades, então peraí. Então vou lá. E aí começou então o Central Córdoba a aparecer na partida, inclusive teve boas oportunidades de até chegar ao terceiro gol em contra-ataques ali no segundo tempo, né? Parecia que o Central Córdoba poderia até fazer o terceiro gol uma hora ou outra naqueles contra-ataques que surgiam ali. Numa daquelas, o Rossi até fez uma defesa de peito, né? O atacante do Central Córdoba
poderia ter driblado ali o Rossi e fazer o terceiro gol, mas foi meio que precipitado, tentou um lance de cobertura, o Rossi, né, matou no peito, né, entendendo que poderia estar fora da área, e saiu jogando. Então o Flamengo correu sérios riscos até de tomar o terceiro gol. Talvez o Flamengo, em determinado momento, ficou ali aproximadamente 15 minutos sem finalizar uma bola no alvo, né, sem dar trabalho para o goleiro do Central Córdoba no segundo tempo. O gol do Flamengo nasce de uma falta, das várias faltas que o Flamengo também teve, e que, obviamente, não são aproveitadas. Eu até, na hora do gol, falei, finalmente um gol de falta, né? Finalmente o Flamengo fazendo um gol de falta, finalizando bem de falta. E o De La Cruz, né, o Léo Pereira tinha batido, não, na verdade foi o Eric Pulgar que bateu uma falta. Não, mentira, foi o Léo Pereira mesmo. No primeiro tempo tinha batido uma falta, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Né, na transmissão até pareceu até que foi um gol, né? Engana às vezes quando a bola bate na rede ali. E nada mais que isso, né? Nós tivemos aí, portanto, um jogo onde o Flamengo criou, foi superior, mas não fez gol. Não fez o gol, né? A gente tem aqui alguns números da partida, deixa eu trazer para você que está aqui. Olha, o Felipe Luiz completou 32 jogos. 32 jogos e 2 derrotas. Foram 21 vitórias. Ele estava aí com a invencibilidade de 27 partidas. 27 partidas sem perder. E aí a gente vai para essa questão, né, do quanto o Felipe Luiz é também o responsável pelo resultado, né, do Flamengo de hoje, né? Talvez o Felipe imaginava que o Central Córdoba fosse um time mais fácil, talvez até de ser batido. Né? Nós tivemos que, inclusive aí o Flamengo tem o Grêmio já no domingo, né? Tem o Grêmio no domingo, pelo Campeonato Brasileiro às 17h30. E a gente vai tentar aqui acompanhar um trechinho da entrevista coletiva do Felipe Luiz, inclusive através da Conmebol não tem imagem, né? Não tem imagem, então a gente vai ter que acompanhar somente o áudio aqui da entrevista coletiva. Vamos lá acompanhar um trecho aí. Você vai acompanhar agora aqui comigo no nosso canal. Você que está chegando agora, bem-vindo. Se inscreve aí, deixa o seu like, comenta, curte, compartilha. Depois dessa noite aí feia de péssimo resultado do Flamengo, jogando em casa, né? O Flamengo poderia, inclusive, encaminhar aí já uma classificação, de repente, né? Já que vai ter jogos fora de casa com essa equipe e vai ter o Deportivo Táchira em casa. Então, o Flamengo deixou aí a desejar, desperdiçando essa oportunidade de ampliar aí, poderia somar 6 pontos hoje, inclusive está jogando nesse momento a LDU, a gente vai ficar de olho aqui também no resultado do jogo lá da LDU, que inclusive vai vencendo, né? Deixa eu procurar aqui, inclusive aqui, achei. LDU. Felipe, hoje Pronto. A gente viu um Flamengo um pouco diferente. Vamos lá. Coletiva começando. Que a gente estava acostumado a ver. Na minha opinião, o Flamengo que foi meio modo desespero. Muito bem. Já já a gente vai começar a entrevista coletiva e a gente vai trazer para vocês aqui ao vivo, né, os jogos que estão ainda em andamento, né, pela Copa Libertadores. Cadê? Tô buscando aqui a LDU para saber o placar do jogo, né, nesse momento. É o resultado do que interessa aos torcedores do Flamengo, inclusive o jogo da LDU. Aqui ao vivo nesse momento. LDU está vencendo 2-0. Está vencendo o Deportivo Táchira. Isso foi um péssimo resultado para o Flamengo, que poderia ter saído pelo menos com um resultado de empate hoje, né, no Maracanã. Poderia ter, de repente, na pior das possibilidades, das circunstâncias, né, poderia sair com empate ali, não sairia tão mal, né, tendo em vista que vai jogar contra a LDU já na próxima rodada. Eu estou procurando aqui, inclusive, não estou encontrando agora. Jogos finalizados. Ah, tá. No caso é porque já
Passamos da meia-noite aqui, não aparece mais como jogos de hoje, né? Jogos finalizados. Vou buscar aqui de outra forma para trazer alguns números da partida para você, torcedor rubro-negro, né? Você que deve estar aí, inclusive, irritado após esta derrota do Flamengo. Uma derrota mesmo, derrota com D maiúsculo, derrota com direito à flamengagem. Flamengagem, quando eu digo, é quando os torcedores aí já sabem, né? Quando acontecem de o Flamengo criar, ter boas oportunidades, não definir, e aí termos o outro time aproveitando as oportunidades, como foi o caso hoje, o Deportivo Táchira. Infelizmente, vai acontecer derrotas, vai acontecer derrotas, mas que não seja dessa forma, né? O time jogou bem, né? O time jogou bem. Deixa eu trazer aqui, inclusive, o Flamengo entrou hoje com o Rossi, né? Rossi no gol, o Varela na lateral direita, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. A defesa estava dentro dos conformes. Aí o De La Cruz, né? E o Everton Araújo, que hoje não foi tão bem o Everton Araújo. O Gonçalo Plata até jogou bem. O Arrascaeta esteve bem no primeiro tempo, inclusive criou boas oportunidades. Bruno Henrique esteve abaixo hoje, muito abaixo da média. E o Juninho, que precisa melhorar muito finalização. Juninho foi questionado, inclusive, naquele jogo de estreia contra o Internacional, com aquela bola na trave e tal, que foi até compreensível ali, porque realmente ele conseguiu finalizou. Ou quando o cara finaliza no gol, ou a bola bate na trave, foi falta de sorte, né? A bola bateu na trave e tal, tirou demais do goleiro. Mas quando você finaliza péssimo, para fora, ou você finaliza em cima do goleiro, cara, aí eu finalizo em cima da defesa, aí é para ser questionado, né? E hoje o Juninho nem sequer finalizou no gol, né? De forma, poxa, que pudesse levar perigo ali ao gol do adversário, né? Nós não vimos um Juninho da forma que a gente viu aí, por exemplo, na semana anterior. O Flamengo entrou, portanto, com essa escalação, e eu vou trazer aqui os números do jogo. O Flamengo teve 78% de posse de bola, 78% de posse de bola. Foi a maior posse de bola, eu acho, do Flamengo, do Felipe Luiz. E nós tivemos 19 finalizações. 19 finalizações, dessas, apenas 6 foram defesas do goleiro do Central Córdoba. E o Flamengo teve 13 escanteios no jogo. Isso, inclusive, foi algo que chamou atenção hoje. Como o Eric Pulgar bate escanteio do mesmo jeito, né? Se bateu 13 escanteios, eu acho que aí foi uns 10 escanteios da mesma forma, né? Sempre ali buscando o pé da trave. Eu não sei se é uma jogada ensaiada que deu muito certo nos treinamentos, mas eu só sei que poderia ter mudado ao longo da partida para tentar algo diferente, né? Eu me lembro que até na transmissão da Globo, o Luiz Roberto até citou, né, quando já estava acabando o jogo ali, o Flamengo arrumou uns 2, 3 escanteios, e o Luiz Roberto, tá na hora de mudar não, só essa cobrança aí, né? Ou seja, faltou um pouco de repertório no Flamengo hoje, né? Parecia que só sabia fazer aquilo. Hoje, no final do jogo, tinham jogadores altos na área, até o Rossi queria ir para a área, todo mundo estava na área, e o Eric Pulgar insistia em bater o escanteio ali no pé da trave. Não sei porquê, mas foi o que estava acontecendo, né? A gente viu isso acontecer várias vezes ao longo do jogo. Foram 13, então certamente uns 10 aí foram cobrados dessa forma. E eu não vi, sinceramente, eu não vi perigo nenhum naquelas cobranças. Nós tivemos também lá faltas, né? 13 faltas de tiros diretos para o Flamengo. Uma delas, o De La Cruz acertou o gol, né? Algo que o Flamengo também precisa melhorar. E tem jogadores ali que podem evoluir. O De La Cruz mesmo é um bom finalizador de falta. Léo Pereira também cobra muito bem. Teve até um lance dele no primeiro tempo que parecia que a bola tinha até entrado, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. O Eric Pulgar também cobra razoavelmente. A Arrascaeta também, mas tem que definir, né, quem bate as faltas. Para toda vez aquele cara bater, uma hora ele vai acertar. Não é possível que o cara bater 3 faltas, 4 faltas no jogo, ele não vai começar a pegar ali o jeito. E uma hora pode surpreender. Então o De La Cruz hoje, né, fez ali o gol de honra do Flamengo
né, deixando aí, portanto, o torcedor naquele momento até com a sensação de que poderia, né, buscar o empate e quem sabe a virada, né? Como eu disse, o Flamengo voltou para o segundo tempo meio na base do desespero. Não entendi por que tanta correria naquele momento ali do jogo, né? E no final, do meio do segundo tempo pro final, já estavam cada um querendo resolver. Já estava jogada individual o tempo todo. Teve uma bola mesmo que salvo engano, foi o Luiz Araújo, pegou a bola no meio do campo e se mandou. E o Wesley do lado dele assim, e ele não tocou e tentou fazer, driblou um, driblou dois e perdeu a bola. Poxa, então já estava meio que na base do desespero ali. Muitos lançamentos feitos de forma errônea, né? Somente mais uma vez destacar a péssima atuação do Wesley, que não estava dentro não estava no seu melhor dia, né? Não estava no seu melhor momento ali. Olha, finalizações a gol, foram 6 do Flamengo. 6 finalizações a gol, muito pouco. Para quem finalizou 19, somente acertar 6 no gol, né? Numa dessas teve ali defesas importantes do goleiro, né? Do goleiro do Central Córdoba, e tivemos aí também aquela bola na trave do Bruno Henrique, já no finalzinho do jogo, já bem no finalzinho do jogo, acabando mesmo, quase nos últimos minutos. E tivemos finalizações para fora, foram 7 do Flamengo. Finalizações para fora foram 7. Chutes defendidos foram 6. E finalizações de dentro da área foram 11. Finalizações de fora foram 8. Para você ver o quanto que o Flamengo só finaliza de dentro da área. Foram 11 e apenas 8 de fora da área, né? Chutes, nós tivemos chutes, grandes chances marcados, né? Grandes chances marcados, que foi os gols do Central Córdoba, né? 2. E grandes chances perdidas foram uma do Flamengo contra uma também do Central Córdoba, né? Tivemos, portanto, aí impedimentos apenas 1 do Flamengo, né, contra 3 do Central Córdoba. Passes certos, 514. O Flamengo teve bons passes, né? Teve posse de bola, teve domínio do jogo, mas aquele detalhe, né? A bola não entrou, não fez gol, e aí a situação é realmente difícil. Vamos lá então, trazer aqui inclusive mais números aqui do jogo. Como eu disse, a LDU está vencendo nesse momento. E aí o Flamengo nesse momento está como o terceiro do seu grupo. O terceiro está fora da zona de classificação, inclusive o Flamengo nesse momento. Nesse momento, o melhor jogador da partida do lado do Flamengo foi o Nicolas de la Cruz. O Nicolas de la Cruz, portanto, foi o jogador escolhido aí para o melhor jogador da partida pelo Flamengo. O jogador escolhido como melhor da partida foi o Florentin, né? Florentin, que fez inclusive o segundo gol do Central Córdoba. E o Heredia fez o primeiro gol, né, de pênalti, na cobrança de pênalti. Pênalti, inclusive, feito aí pelo Léo Pereira ao deixar o braço aberto, né? Ao deixar o braço aberto ali em frente à área. Mas é isso, galera. Olha, você que está chegando aí, muito obrigado, tá? Você que está assistindo esse conteúdo pela primeira vez, infelizmente aí não deu para o Flamengo hoje. E aí no próximo final de semana teremos Flamengo e Grêmio. Grêmio e Flamengo. Lá no Sul, né? O jogo vai ser no Sul. Estamos tentando aqui acompanhar a entrevista coletiva do treinador Felipe Luiz. Eu não sei se vai rolar, na verdade, porque a Conmebol, de repente, essa coletiva aqui vai ser exclusiva, né? A Flá TV, inclusive, não vai colocar, né? Já encerrou, inclusive, a sua transmissão, a Flá TV. E aí eu não sei se nós teremos entrevista coletiva, pelo menos com imagem, não vai ser. Pelo menos com imagem eu creio que não terá. Vamos dar uma aguardada aqui. Estou buscando aqui, inclusive, em outros canais, saber se alguém está transmitindo a coletiva de imprensa do treinador Felipe Luiz. Aparentemente não vai rolar entrevista coletiva da transmissão, né? Na transmissão da Globo, possivelmente na transmissão da Globo, na Sport TV, né? De repente deva transmitir, mas nos canais aqui não vai rolar entrevista coletiva do treinador Felipe Luiz, não.
Mais uma vez, você que está chegando, você pode ser um apoiador do nosso canal. Tá aqui, eu sempre esqueço, né? É esse lado aqui. Você pode ser um apoiador do nosso canal aí, fazendo sua doação para o canal. Fique à vontade aí, você pode, né, ajudar a gente a crescer cada vez mais. Né? Você pode ser um parceiro aqui do nosso canal, se inscrevendo, deixando o seu like, comentando, compartilhando também aí, por que não? Compartilha aí para os seus amigos e comenta aí o que você achou desse jogo, né? Desse desastre que foi hoje no Maracanã. Flamengo deixando aí uma invencibilidade do Felipe Luiz, primeira derrota do Flamengo no ano no Maracanã, né? E assim, eu creio que todo mundo achava que o jogo fosse realmente um jogo mais tranquilo. Central Córdoba realmente complicou a vida do Flamengo na Libertadores. Ah, Vanderlei, é só o começo, só a segunda rodada, sim, mas esses pontos aí podem fazer toda a diferença lá na frente. E em Copa Libertadores você não pode desperdiçar pontos, você não pode perder pontos em competições como essa. Você não pode desperdiçar pontos em situações como essa, jogando dentro de casa ali com o apoio da sua torcida. Você não pode perder pontos dessa forma. Né? Você pode perder de repente, empatou lá jogando na Argentina. Bacana, vida que segue. Vamos resolver em casa. Agora perder em casa, né, jogando da forma que jogou o Flamengo, e aí sim começa a preocupar. Eu queria ver muito essa entrevista coletiva do Felipe Luiz, né? Porque eu sei que o Felipe Luiz, ele não é um cara que foge, né? Foge a responsabilidade, né? E ele poderia, inclusive, vai falar, né, sobre o que pensou para esse jogo, né? O porquê de, inclusive, começar sem o Wesley, começar sem o Pulgar, né, que entrou ao longo da partida, por que começar com o Everton Araújo, com jogadores que, de repente, poderiam trazer um cenário melhor para a partida. Eu achei que o Felipe Luiz vacilou aí nessa escalação inicial do Flamengo, né? Inclusive o Pedro voltou nesse jogo, né? Havia essa expectativa do Pedro voltar, o Pedro voltou até, mas pouco pôde fazer, né? Fez né, uma jogada apenas ali, que foi um pivô bem feito, inclusive, onde ele deixou a bola ali a caráter para a finalização do Luiz Araújo. Né? No segundo tempo, Pedro fez um pivô ali dentro da área e deixou a bola ali favorável para o Felipe Araújo. Luiz Araújo, na verdade. Luiz Araújo finalizar e finalizou um pouco mal, né? Inclusive finalizou de perna direita e o goleiro não teve dificuldades para defender. O goleiro do Central Córdoba teve que trabalhar, inclusive, também ali em algumas situações. Bom, Felipe Luiz, cadê Felipe Luiz? Parece que não vai rolar em entrevista coletiva. Vamos pelo menos ouvir aqui através de outro canal. Deixa eu tentar buscar aqui para ver se a gente consegue pelo menos um áudio, né, para ouvir pelo menos o treinador do Flamengo a respeito desta primeira derrota no ano, né? Primeira derrota no ano do Flamengo e também primeira derrota do Felipe Luiz como treinador do Flamengo em Copa Libertadores, né? Vale a pena lembrar que o Felipe Luiz não havia perdido ainda em Libertadores. Essa é a sua segunda partida dele em Copa Libertadores. Bom, gente, a gente está buscando aqui, mas sem sucesso até o momento. Né? Sem sucesso até o momento, eu estou acompanhando aqui e não está rolando entrevista coletiva nos outros canais também, nos canais aqui dos outros colegas. Coletiva Felipe Luiz, tal, Flamengo, tal, não está rolando com imagem. Não está rolando com imagem. Então, acho que a gente vai encerrar aqui o bate-papo e aí a gente
Oi, pronto, gente. Fiquei sem áudio aqui por alguns instantes, mas agora já estabelecido. Beleza? Ah, vamos ter o áudio aqui. Vamos ver se a gente consegue o áudio aqui da entrevista, pelo menos. Acho que não vai rolar não, hein? Não vai rolar mesmo. Então, beleza, galera. A gente vai para outro vídeo, então. A gente traz aqui a entrevista coletiva do treinador Felipe Luiz. Muito obrigado pela sua audiência. E um bom descanso e um bom restante de semana para você. Fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Valeu, gente!